Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 é pra muitos o melhor jogo de todos os tempos e de Dragon Ball também. Não é à toa o sucesso desse jogo, porque esse jogo tem conteúdo pra caramba. É um dos jogos mais famosos, saiu na época pra o console que era mais famoso, né, da atualidade, que era o PlayStation 2. Praticamente qualquer pessoa tinha, né? Qualquer pessoa que tinha um pouquinho de condições gostaria, né? Eu gostava de ter o PS2. Inclusive até hoje o PlayStation 2 ele é marcante. Pra mim é um dos consoles mais icônicos. Eu acho um dos melhores consoles, se não o melhor já feito. Porque a biblioteca do Play 2 ela é imensa, ela é incrível. E o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 foi o ápice de tudo que se tinha de Dragon Ball na época. Dragon Ball ele começa como um RPG lá no Japão, lá na década de 80, com o seu anime clássico, que era apenas o Dragon Ball, e contava a história do Goku em busca das esferas do dragão. Mas o RPG, apesar de ser muito famoso, um gênero famoso, e ser um estilo de jogo que fazia muito sucesso, ainda não transmitia toda a vibe do anime Dragon Ball, principalmente quando chegava na época do Dragon Ball Z. Eu sou Caverna, você está no Jogando no Escuro, o canal que fala sobre os jogos, opina sobre os jogos, também traz algumas notícias. E a notícia de hoje é sobre o anúncio de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. O Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, tem uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade é de superar o Budokai Tenkaichi 3. Mas será que ele vai conseguir? É uma coisa muito preocupante. Porque o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ele era um jogo praticamente perfeito. Não estou falando apenas de gráfico, não estou falando de gameplay. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ele era o jogo mais, digamos assim, mais completo. Você tinha mais de 161 personagens, cada um com uma transformação. Você tinha cada personagem com uma jogabilidade diferente. Você tinha diversos mapas. Você tinha a história completa até então do anime. A história era transmitida de uma forma muito precisa, muito canônica. E, cara, a complexidade que se tinha de opções, a gama de opções, era surpreendente até os dias de hoje. A quantidade de personagens. Quando você pegava, por exemplo, um Goku da fase Buu, da fase do Majin Buu, você tinha a opção de fazer todas as transformações que se tinha do Goku, desde o Super Saiyajin comum, fase 2, até o Super Saiyajin 3. Isso com um único personagem. Se você pegasse um Goku da saga Cell, você só conseguiria até o Super Saiyajin 2. Um Goku da saga do Freeza, você só conseguiria até o Super Saiyajin. Era uma coisa era muito atencioso os detalhes. Era, de fato, um jogo feito com carinho. Um jogo gigante. E o Budokai Tenkaichi 4, será que ele vai conseguir cumprir essa tarefa de superar? Sinceramente, eu acredito que não. Nós estamos observando que os cenários dos jogos estão visando muito mais a praticidade para os desenvolvedores e o lucro. O que eu quero dizer com isso? Hoje um jogo ele é feito só para conseguir um certo número de vendas e a qualidade que se explora, a qualidade que se fora. Por quê? É uma coisa que você tem observado. Os últimos jogos de anime, os últimos jogos que se propuseram ser maiores do que os seus anteriores, você tem, por exemplo, os remakes de Resident Evil. Resident Evil 2 Remake foi um ótimo remake, mas ainda faltou um pouco de conteúdo. Resident Evil 3 Remake foi um jogo capado que não teve todo o conteúdo. Deveria ser um remake completo, com mais conteúdo ainda do que se tinha no original. Você tem sequências que são piores do que seus antecessores. E no caso de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, eu acho muito difícil que o 4 supere o 3. O 3 ele tem várias e várias opções de conteúdo. Além da gama imensa de personagens, você tem vários modos de luta, você tem torneios, você tem mapas que são detalhados, destrutivos. Assim, cara, não caberia num vídeo eu detalhar tudo que se tem no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Mas se vocês querem saber mais sobre esse jogo, eu aconselho um vídeo do canal Anibal. Depois vocês dão uma procurada. O nome do vídeo é
porque Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 é o melhor. E é um vídeo de quase 1 hora explicando todos os detalhes do jogo. O jogo, ele é gigantesco. Mas o Budokai Tenkaichi 4 dificilmente vai alcançar o nível do 3. Isso não é saudosismo, isso não é fanboyolice, não é coisa de fanboy, não é, cara. Isso aí é simplesmente nós analisarmos como está a indústria de jogos hoje. A indústria, ela não quer saber se o jogo está sendo feito com carinho. Ela não quer saber se o fã vai se agradar. Ela quer saber se vai vender essa porra. Tendo o nome Dragon Ball, vende, cara. Independente se o jogo for bom ou não, o hype que o Budokai Tenkaichi 4 vai criar vai fazer com que muita gente abra a carteira, independente de saber o que vai ter no jogo, se vai superar o 3 ou não. Os caras não estão ligando. E é por isso que muitas vezes nós temos jogos de anime com tão baixa qualidade, porque as pessoas que são fãs acabam comprando. E eu vou falar com muita hipocrisia, mas que dependendo de como vai ser o jogo, acho que eu vou comprar também. Então assim, é bem hipócrita isso, né, cara? Mas é o que tem pra gente fazer, né? Não é tão expressivo o número de pessoas que poderiam boicotar, e mesmo que boicote, as empresas, elas não vão ligar, porque elas têm outras franquias que rendem dinheiro. Você vê, por exemplo, o caso da Konami, que hoje ela está com as máquinas de pachinko, vendendo jogos para celulares, elas estão cagando e andando se você tá querendo um novo Castlevania, se você tá querendo um novo Silent Hill, elas não estão nem aí. Mesmo que os fãs façam abaixos assinados, façam, sei lá, xinguem bastante no Twitter, elas não estão nem aí, cara. Elas querem saber o que vai dar mais dinheiro, e que no caso, para elas está sendo muito mais cômodo pegar um jogo como, sei lá, um joguinho de celular genérico, onde ela pode ganhar muito dinheiro e com pouco esforço, com pouco orçamento. Então, caras, esse é o problema. As empresas, elas não estão mais... os desenvolvedores, né? E eu não vou falar isso culpando todos os desenvolvedores, porque muitos desenvolvedores são apenas funcionários que têm que cumprir o que as empresas maiores falam, o que os acionistas falam. Então, às vezes o cara é fã de Dragon Ball e tá louco pra fazer um Budokai Tenkaichi 4 bonito, perfeito, melhor do que o 3, mas ele não vai fazer porque isso não vai ser viável para a empresa que ele trabalha. E é muito difícil que a Bandai Namco faça um jogo realmente gigante ao nível do 3. Primeiro porque o marketing que se tem hoje já vende o jogo por si só. Naquela época o jogo ele precisava muito do boca a boca. O Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 ele saiu em 2007, já no final da vida do Play 2. E você já tinha ali na praça o PS3 e o Xbox 360. O jogo ele precisava ser bom. Você não tinha pessoas no YouTube fazendo vídeos, você não tinha youtubers fazendo vídeos do jogo para impulsionar as vendas, você não tinha marketing gigante, entendeu? O marketing naquela época era bem escasso, era pouco. No Japão talvez tivessem vários comerciais, mas em outros países você não tinha tanto investimento em marketing. Então o jogo ele precisava ser bom. E outra coisa, o jogo ele saía em mídia física e ele não tinha correção de update. Não é como hoje. O jogo ele precisava sair completo. Vou fazer futuramente um vídeo falando sobre o problema das mídias digitais. Que não tem o que se fazer, né, cara? Essa é só a minha opinião. Mas o que acontece é que o jogo ele precisava sair perfeito. O jogo ele precisava sair bem feito, porque não teria como você mandar um patch de correção. Você não teria como mandar uma DLC. Pacotes de expansões não eram normais naquela época. Então, um Budokai Tenkaichi 4 hoje, ele não vai sair com 161 personagens. Ele vai sair com poucos personagens para outros serem adicionados via DLC. Esse já é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Então, o jogo não vai ser caprichado como antigamente, como na época do Play 2. Ele não vai ser polido. Ele provavelmente vai sair bugado, vai receber um patch Day One e vai receber. Isso aí é fato. As DLCs são fato, tenho certeza. Isso aí não tem nem como especular. DLCs são fatos hoje em dia. Ele vai vir cheio de DLCs e com essas DLCs é que serão adicionados novos personagens e você vai ter que pagar mais por isso. É triste, mas é o mundo de hoje em dia. É o mundo de hoje em dia para jogos, infelizmente.
Budokai Tenkaichi 4 infelizmente não vai superar Budokai Tenkaichi 3, mas eu espero que tudo que eu esteja falando seja um grande dataku e que eu esteja totalmente errado. Eu espero estar errado. Eu quero acreditar que futuramente nós vamos ter uma indústria se preocupando novamente com os jogos, que nós não vamos ficar escravos de jogos ruins, que nós não vamos aceitar jogos ruins e foda-se, não vai ter mais o que fazer. Eu espero que não. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, dá um like aí pra me ajudar, fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.